quando Moisés ele levanta o tabernáculo que Deus pediu para ele, ele vira para o povo e fala assim: olha, não se apresentem a Deus de mãos vazias. E ali eles levavam não só as coisas que Deus havia dado para eles, de ouro e de coisas preciosas, mas como ofertas para sacrifício, ofertas voluntárias. E isso fala de oferta também, querido, nos dias de hoje. Então fique à vontade. Vamos orar? Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, Deus, sobre esse tempo, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã, Pai. Que seja o Senhor ministrando, Senhor, a cada um de nós, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai, nessa manhã, Deus, de fato, Senhor, seja falado, Pai. De fato, seja semeado, Deus. Que a gente abandone, Pai, tudo que está do lado de fora, Senhor, todas as distrações, Pai, que a gente pode ter, Pai, todas as preocupações, Pai, todas as nossas ansiedades, que a gente possa se voltar para o Senhor nesse tempo, Pai, entregar esse tempo para Ti. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Pai. Amém. Nessa semana, não que eu sabia que eu ia pregar, mas de alguma forma eu imaginava que isso pudesse acontecer. E eu comecei a fazer algo, querido, que na verdade, assim, até um pouco antes eu já tinha me tocado para fazer isso, que o pastor tinha falado, da gente começar a ler a Bíblia de uma forma mais ativa, de você provocar e de você estar entendendo o que você está lendo, não simplesmente abrir a sua Bíblia no meio dela e falar: hoje eu vou ler esse livro, hoje eu vou ler qualquer um deles, porque a gente precisa ler a Bíblia, porque todos os dias a gente precisa fazer isso. Mas eu comecei, na verdade, todos os dias em que eu começava a ler um livro da Bíblia, eu tinha que ter esse entendimento de que Deus estava me guiando para eu ler esse livro, sabe? Em função das coisas que estavam acontecendo, das palavras que estavam sendo colocadas para nós, e eu comecei a fazer isso. E a minha leitura melhorou muito em função disso. É como se as coisas que eu estivesse lendo, ela de fato começava a ter a ver com tudo aquilo que a gente estava passando, com todas as palavras que estavam sendo deixadas. E eu falava: Deus, é muito melhor fazer desse jeito, né? Da gente ler a Bíblia de forma ativa. E nessa semana, querido, Deus começou a falar muito comigo a respeito de arrependimento e de obediência. O que é isso? Porque a gente aprende muito a respeito dessas coisas, e principalmente aqui na casa a gente aprende muito a respeito disso, mas existem pontos que eu fui entendendo isso em Deus, na palavra, sobre pontos de arrependimento e de obediência, que ainda que elas sejam uma só coisa, mas na nossa vida com Deus, querido, cada vez ela vai se manifestar de uma forma diferente. Deus vai pedir obediência para você de acordo com as circunstâncias que estão à sua volta. Deus vai pedir um outro tipo de arrependimento para você, ainda que o resultado ele seja o mesmo. E que Deus me falou, eu tentei ontem escrever, igual ele fala, tentei resumir isso numa mensagem de 1 hora, e se Deus quiser vai dar certo. Ontem ficaram brincando comigo. Mas abra sua Bíblia em Hebreus, querido, no capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 7. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Só até aqui. Eu vou falar, eu sempre tive muita dificuldade em entender, porque não é só nessa parte da Bíblia que você lê em Hebreus, mas você vai ler em outros livros da Bíblia do Novo Testamento, falando a respeito da obediência de Jesus por aquilo que ele sofreu.
E não era que eu não entendia isso, eu entendia que Jesus teve que aprender a obediência em função do sofrimento, mas isso era um pouco nebuloso para mim. Eu entendia que ele tinha que ir para a cruz e que ele tinha que cumprir esse propósito e que ele veio para essa hora, mas a ideia de Jesus aprender alguma coisa em função da obediência era um pouco difícil para mim. E você vai ler depois, por exemplo, eu acho que é Pedro que fala, não lembro se é Pedro ou Paulo que fala, ele diz que ele no corpo dele completa as aflições de Cristo, né? E eu comecei a estudar o livro de Hebreus nessa semana a respeito dessas coisas, sobre a obediência de Jesus. E eu comecei a buscar, inclusive, as palavras no original para conseguir entender mesmo o que estava querendo dizer ali. E a gente aqui já está transbordado de conhecimento a respeito sobre a natureza humana de Jesus, de que ele veio como homem, de que ele padeceu todas as coisas que ele padeceu como homem, que tudo o que ele fez foi em função de escolhas que ele teve que fazer, né? Ele não era Deus naquele momento em que ele veio como homem, mas ele escolheu o caminho que ele entendeu que o Pai estava pedindo para ele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E as mesmas tentações que Jesus teve que passar, a gente também passa. Por isso que ele fala que ele pode se compadecer de nós a respeito dessas coisas. Ou seja, Jesus veio como um homem, igualzinho como a gente. Mas quando a Bíblia fala aqui a respeito da obediência por aquilo que ele tinha sofrido, não era porque Jesus em algum momento da vida dele desobedeceu e por causa disso ele ia agora aprender a obediência através do sofrimento. Porque ainda que ele tivesse a escolha de pecar ou não pecar, de escolher os seus caminhos, a Bíblia fala que em nenhum momento Jesus pecou. Ele foi sem pecado o tempo todo da sua vida. Então, a obediência a respeito das coisas que sofreu, que a Bíblia está falando aqui, não tem a ver com algo que Jesus teve que aprender em função de uma desobediência que ele teve, como uma lição que o Pai deveria dar para ele. Como às vezes acontece com a gente. A gente cai num ponto, a gente desobedece num ponto, e aquilo causa consequências para nós, a ponto da gente sofrer em função daquilo, e por causa daquilo, a gente fala, não, eu não vou por esse caminho de novo, porque eu sei que ele é doloroso. E não é o que a Bíblia está falando aqui. Não é esse tipo de sofrimento e não é esse tipo de obediência que Jesus teve que enfrentar. Mas quando a Bíblia fala a respeito da obediência por aquilo que ele sofreu, querido, isso tem a ver com as escolhas que Jesus teve que fazer. E em função dessas escolhas, em função da sua obediência, Jesus sofreu. É diferente. Não era em função do homem em pecado e que agora aguentava essas consequências. Não, ele veio sem pecado, mas ele entendeu um caminho, e a partir desse caminho, por causa da obediência, da vontade de Deus, Jesus sofreu com essas coisas. A Bíblia, ela continua falando, no versículo de número 9, isso era algo que eu não consegui entender também, diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para tantos aqueles que lhe obedecem. E esse aperfeiçoamento que a Bíblia está falando aqui a respeito de Jesus, não é da moral de Jesus, não é do caráter de Jesus. Jesus era caído na sua moral, ele tinha a sua natureza caída e por causa disso ele teve que se aperfeiçoar como homem para que ele se tornasse o autor da salvação. Não é isso que a Bíblia está falando. A ideia de aperfeiçoamento, ela de novo está ligada à obediência e ao sofrimento que Jesus teve que ter em função disso. E ele se aperfeiçoou durante o tempo da sua vida para se oferecer a Deus como uma oferta perfeita. E para a gente vai ficar mais fácil entender, porque eu vou explicar algo que a gente entende que Jesus veio para remir coisas, que ele veio como um homem perfeito, completamente diferente daquilo que Adão foi. Ele tinha a essência de Adão, mas ele veio para remir atitudes que Adão caiu. Então Adão, ele era filho, mas ele caiu em função de uma desobediência. E quando Jesus é colocado na terra por Deus, ele faz o caminho contrário. Por isso que a Bíblia diz assim, embora sendo filho, ele obedeceu, ele sofreu em função dessa obediência. Ele foi aperfeiçoado em função dessa obediência. É como se ele fizesse o caminho contrário. Adão era filho e tinha o mesmo relacionamento com Deus. Mas eu também sou filho, mas do contrário eu vou obedecer. E em função disso, queridos, vão vir sofrimentos. E em função dessa obediência que ele teve que ter, ele foi aperfeiçoado como uma oferta a Deus. Você vê isso muito nos evangelhos, o tempo todo Jesus afirmando isso diante dos seus discípulos.
Ele fala assim, olha, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai, e ele tinha um tempo para essas coisas acontecerem. É como se ele estivesse falando assim, olha, em função disso, de todas essas coisas que eu vou passar, eu estou na verdade me tornando uma oferta perfeita, para que quando chegar o dia da cruz, o dia que Deus preparou para mim, eu me apresente como uma oferta perfeita, e eu ensine para vocês o que quer dizer a obediência, num modelo diferente do de Adão. Por isso que a Bíblia chama ele de o segundo Adão. Então todas as coisas que Jesus teve que enfrentar e todas as coisas que Jesus teve que sofrer, não foi em função de escolhas erradas, pelo contrário, porque ele escolheu fazer a vontade do Pai, ele se aperfeiçoou nisso, e nisso ele não sabia. Ele teve que aprender de fato o que significa fazer a vontade de Deus, e sofrer em função disso, e se tornar uma oferta perfeita, como ele foi uma oferta perfeita. E por que eu estou falando isso? E eu comecei com isso porque Deus começou a falar comigo a respeito dessas coisas, sobre um tempo em que a gente está vivendo, querido, que não se trata mais de uma obediência que diz respeito ao abandono de pecados, mas diz respeito a uma obediência que você vai precisar ter, e você vai começar a colher frutos dela em função de um caminho que você sabe que Deus preparou para você. Avance um pouco sua Bíblia, continue no capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 11. O apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessitado de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Só até aqui. Gente, Paulo está escrevendo para um povo, para os hebreus, que tinham conhecimento a respeito da lei, um povo que já, pelo menos um pouco, eles entendiam da lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e eles de fato entregaram a sua vida a Jesus, e eles começaram a entender algumas coisas, mas o apóstolo, não é Paulo, né? Oh, meu pai, não sabe quem que é alguém. Mas ele vira de alguma forma para esses homens e fala assim: olha, vocês estão ouvindo palavras e vocês já receberam um tipo de alimento sólido que vocês estão engatinhando. Porque não só, querido, e Deus começou a falar isso comigo, porque não é só um entendimento que você recebe a respeito de alguma coisa, Deus, ele respeita isso. Por isso que a Bíblia fala que primeiro ele semeia, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, ou seja, Deus entende os processos de que uma palavra, ela tem um tempo para gerar isso de fato na sua vida. Deus não pede para que você entenda alguma coisa hoje e no dia seguinte você já coloque aquilo em prática, no sentido de falar: nossa, meu filho já está maduro para essa palavra. As coisas levam tempo e ele respeita isso. Eu lembro quando eu me converti, eu estava comentando com a Carol esses dias, eu era um menino, um moleque, e eu no começo eu tive que ir abandonando coisas que diziam respeito aos princípios da palavra de Deus no seu início, no leite. Então eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fazer coisas que eu entendo e que aos meus olhos e à minha vista são errados. Deus não faria um negócio desse. E Deus respeitou isso, porque teve um tempo que eu me converti em que eu não abandonei isso de um dia para o outro. Eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Jesus, e no dia seguinte eu já liguei para meus amigos, já acabei com todos os meus contatos, já deixei a minha vida de pecado e comecei a ser um servo fiel ao Senhor. Levou tempo para eu aprender coisas, eu apanhei em coisas, muito dele inclusive, e eu fui andando a respeito dessas coisas, eu fui aprendendo. Eu falei para Carol, ele me ensinou eu namorar ela, porque eu não sabia como é que eu fazia essas coisas, e eu entendo que Deus respeitou tudo isso, de fato eu entendo, querido, mas quando a palavra diz aqui a respeito de que essas pessoas aqui, elas já tinham recebido um conhecimento,
e que em função do tempo que havia passado, ou seja, eles receberam uma semente e uma palavra, e tinha se passado tempo, mas ainda aquela palavra estava ainda daquele jeito, eles não tinham conseguido caminhar em cima delas, eles não tinham conseguido crescer em cima delas. Aí o autor fala assim, olha, era para vocês estarem já sendo mestres da palavra, enquanto vocês estão necessitando de leite, porque vocês não praticam, porque vocês não exercitam aquilo que vocês receberam, então vocês estão precisando de leite e não mais de alimento sólido. Eu tenho que ficar voltando para ficar lançando de novo bases de arrependimento, princípios de Deus, falando para você que mentir é errado, falando para você que fazer coisas que você já tinha que saber que eram erradas. E Deus começou a falar, com muito temor eu falo isso, querido, em função das palavras que a gente veio recebendo nesses últimos dias, de que isso se encaixava muito para cá. De que já chegou um tempo em que a palavra que foi recebida, e já levou tempo, já se passou o tempo, para que era para você estar mestre, era para que não precisasse mais voltar. E Deus começou a falar isso comigo primeiro, em cair em coisas que na verdade já eram para estar há muito tempo vencidas, mas porque você conseguiu exercitar essa palavra, porque de fato você colocou ela em prática. E de novo, querido, isso não tem a ver o que Paulo está falando aqui com pecado, porque você vai lutar com o pecado todos os dias. Esses dias aconteceu nessa semana aconteceu isso comigo aqui. Aconteceu uma situação aqui e eu percebi que eu estava querendo resolver, sabe, do meu jeito que era antes. Eu falei, tá querendo botar a manguinha para fora aqui? Não. Mas essas coisas você vai ter que discernir isso dentro de você, querido. Porque não precisa e não é mais necessário que todos aqui precisam do leite. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe aonde erra, todo mundo sabe os pecados que cada um tem e todo mundo sabe aonde precisa vencer eles. E esses dias Deus me lembrou, porque eu fui ler Hebreus e a Bíblia fala no capítulo 12, eu não lembro o versículo agora, ele fala assim, vocês têm resistido contra o pecado até o sangue? Eu falo, meu Deus do céu. Do tipo assim, a guerra que você está fazendo contra aquilo que te tira da santidade de Deus, ela tem sido até o sangue? Você tem lutado contra isso? Até você entender que você não tem mais força a lutar a respeito dessas coisas? Mas não era disso. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui era a respeito de coisas, querido, que eu e você precisamos já conseguir caminhar na palavra. Entender que já passou um tempo de leite e que o Espírito quer fazer coisas novas dentro de nós. Só que há um padrão, a Bíblia fala aqui que eles estavam sendo necessitados de leite porque eles não tinham mais a prática da justiça. Eles não colocavam aquelas palavras em ordem. Aquele crescimento da palavra já não era mais algo que estava acontecendo na vida deles. E quando você olha para a vida de Paulo, ele é um homem que, pelo menos na minha visão, querido, ele conseguiu entender. E ele começou a sofrer pelas coisas em função da obediência que ele teve. E foi nisso que ele ficou parecido com Jesus. Porque quando você lê a vida dele, eu nunca estudei muito a vida dele a afinco, mas você lê nas cartas dele, o que aquele homem teve que passar e o que aquele homem teve que sofrer, não por causa de pecado, não por causa de obras mortas. Isso aí ele abandonou quando ele entendeu que ele não devia mais matar os homens, que ele estava indo contra Jesus, que ele estava brigando contra o próprio Senhor. E ele abandona essas coisas, e a Bíblia não fala, mas eu entendo que aquele homem teve que lutar com pecados da sua vida sim. Mas a obediência que ele teve e as coisas que Paulo sofreu foram em função do caminho que Deus tinha colocado para ele. Ou seja, aquilo que ele estava sofrendo não tinha a ver com coisas proibidas, mas com coisas permitidas, e que ele decidiu entender que era o caminho do Pai, e ele fechou o olho e falou assim, se vai ter isso, Pai, então vamos. Eu não sei o que vai acontecer no meio desse caminho, mas sofrimento tem. E ele já era maduro nisso. A fé dele tinha crescido, ele tinha crescido em maturidade na fé para entender que ele ia começar a imitar Jesus quando a obediência dele, ou quando ele fosse aprender a obediência por aquilo que ele sofreu, como Jesus o fez, como o caminho que Deus tinha colocado para o próprio Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, fazendo favor.
E a gente conhece esse versículo a partir do versículo de número 10. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E essa palavra aqui, querido, era aquele homem dizendo que tudo podia naquele que fortalece, porque ele estava sofrendo em função da obediência que ele estava tendo. E eu te digo isso, que essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil, pelo menos para mim, e se alguém quiser contar outra do Evangelho. É quando você começa a entender, querido, o caminho que Deus tem para você, e Ele vem e nunca fala tudo. Ele fala para você e é gostoso, a gente brinca aqui e fala isso, é gostoso o dia que a gente recebe uma palavra, entende um caminho que Deus apontou para a gente guiar, mas Ele não fala tudo o que você vai precisar passar para você ser aquele homem que Ele diz que você quer que seja, quando você recebeu aquela primeira palavra. Porque no meio desse caminho, querido, você vai estar andando, e você vai começar a ter de renunciar a coisas que são permitidas por obediência àquilo que Deus te falou. E sabe por que é difícil a gente conseguir fazer isso? Porque Deus não te pede. Porque Ele não vai apontar o dedo para você e falar o que você está fazendo é pecado, porque o que você está fazendo não é pecado. Paulo, ele podia ter um limite no caminho dele com Deus. Ele podia falar, não Deus, o profeta aqui está falando que, eu vou apanhar lá, os caras vão me prender, eu não vou para lá. Então ele podia estabelecer um limite, Deus ia virar para ele e falar, tá bom, eu te respeito. Porque isso não diz respeito a você abandonar coisas que tentam ou que tiram a sua santidade de mim, mas tem a ver com coisas que são permitidas, e que nesse caminho vai ser uma escolha, você vai ser aperfeiçoado a respeito disso ou não. E foi nesses momentos que Paulo falava, ele estava preso aqui nessa carta, que ele falava, eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele falava de alegria, ou quando ele falava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas por que ele falava isso com fé, e de fato ele se sentia cuidado por Deus, querido? Porque era a única opção dele. Então o que Deus me falou é, quando vai chegar o tempo de que a obediência a Deus, querida, ela não vai estar mais linkada com você estar sofrendo porque você não está querendo satisfazer um desejo da sua carne, um desejo da sua vontade, mas sofrer e realmente ser aperfeiçoado como uma oferta e como um sacrifício a Deus, querido, por aquilo que Ele te pediu. E é nesse caminho que a gente começa a se deleitar em Deus, e que a gente começa a experimentar o cuidado e realmente entender o que é essa paz que excede todo o entendimento. Porque você entende que você não tem escolha nesse sentido? Ou você escolhe retroceder e falar, Deus, a partir daqui eu não vou mais, então eu vou voltar para trás, porque eu não quero mais abandonar essas coisas. Eu entendo que elas fazem parte, mas eu não vou mais por esse caminho. Ou você fecha o olho e vai. E fechar o olho e ir, querida, realmente Deus tem falado comigo a respeito dessas coisas. A gente fala aqui, Deus é bom, a gente aprende a viver contente, mas é mesmo. Porque quando a gente fala que Deus é bom, é fácil a gente falar que Deus é bom quando você olha e está tudo ajeitadinho, está tudo no seu lugar. Mas e quando você olha e está tudo fora de ordem? E você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Mas ainda assim você precisa falar, Deus, mas eu entendo que isso faz parte. Eu preciso, Deus, entrar no meu quarto e declarar que o Senhor é bom. E eu preciso fazer com que isso traga descanso para minha alma. Porque eu não sei quando isso vai acabar. Ou se vai. Quando, não precisam abrir, mas quando você lê os homens da fé, o povo fala de galeria da fé, né? Olha o que diz 11 a partir do versículo 12. O autor está falando aqui de Abraão, de Noé, de Abel, e aí a partir do versículo 13 do capítulo 11 ele diz assim, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, ou seja,
Eles tiveram que renunciar, eles tiveram que fazer muita coisa, eles obedeceram à palavra que eles receberam, mas eles não viram o fruto se cumprir por completo. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Aqueles que falam que eles não têm lugar aqui nesse mundo. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, se eles se lembrassem da casa do pai que eles haviam saído, se eles quisessem voltar, era opção deles, podiam voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E tudo isso tem a ver com o que a gente tem falado a respeito nesses dias, que de você abandonar uma herança passada para você ter a herança que Deus preparou para você. E quando você lê todos esses homens, todos eles, a Bíblia fala no final da história deles, e eles herdaram a justiça que vem da fé. Noé, porque era temente a Deus, sendo divinamente instruído, aparelhou uma arca, salvou a sua família, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. Abraão a mesma coisa, Moisés a mesma coisa, todos eles não viram aquilo se cumprir de forma inteira, Jesus também não viu. A Bíblia fala em Isaías que Jesus ainda verá o fruto do seu penoso trabalho. Mas quando ele se entregou na cruz, irmão, o que tinha para ele lá era os caras cuspindo na cara dele. Quando ele se entregou no jardim do Getsemane, talvez quando ele mais precisava de pessoas do lado dele, cumpriu-se o que fala lá no livro de Ezequiel: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque diz respeito a gente conseguir abandonar esse lugar, querido, e andar para ele sem olhar para trás. Em Salmos fala que aqueles que retrocedem, Deus não se agrada. E não importa o quanto você vai errar no caminho, no sentido de que você vai escorregar e às vezes você vai tomar sentidos errados, mas a Bíblia fala aqui que aqueles que são experimentados e têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, querido, ou seja, você só experimenta tentando, de você conseguir olhar e falar: não, Deus, o Senhor me apontou esse caminho, o Senhor é bom, o Senhor é bom, então eu vou para Ele. E ali, você pode ser que você seja corrigido de coisas que você está errando, mas você foi. E ali Deus vai te ensinar, e ali Deus vai ter o maná para você, e ali Deus vai ter a palavra que vai te sustentar. É nesse ambiente. E nessa semana eu estava lendo o Êxodo, e Deus começou a trazer alguma tipificação do tabernáculo para a nossa vida. E quando você olha e começa a estudar o tabernáculo de Moisés, eu nem cheguei assim a estudar todos os simbolismos, porque é muita coisa. Mas quando você entra ali no tabernáculo, a primeira parte é o átrio. Então você tem ali o lugar onde eles sacrificam todos aqueles animais, e tem aquela bacia de bronze onde tem a água, e os sacerdotes se lavam ali antes deles sacrificarem, e aquilo simboliza a lavagem que a gente tem na palavra. E depois a gente entra no santo lugar. E nesse santo lugar, querido, que Deus começou a falar comigo, porque existem algumas coisas ali que dizem respeito à igreja. Então quando você entra ali no santo lugar, a Bíblia fala que você tem o candeeiro, que é o candelabro com as 7 velas. Você tem a mesa da comunhão, com os pães da proposição. Você tem o altar de incenso, que representam as orações. Ou seja, você tem coisas que dizem respeito ao nosso templo aqui da igreja. Você tem, e quando a gente vem aqui para a nossa igreja e traz para os dias de hoje, para os dias da nova aliança, você consegue enxergar as coisas que tinham no tabernáculo sendo muito ativas dentro da igreja. E você encontra essas coisas com facilidade, você encontra comunhão aqui. Você congrega, você tem amizade com as pessoas que partilham da mesma fé que a sua, que partilham das mesmas experiências que você. Você tem o pão da preposição, que é o alimento que Deus dá para a gente, de pessoas que estão aqui, que foram levantadas por Deus para te dar esse tipo de alimento. Você tem o Espírito, você tem a luz do Espírito, você tem o altar de incenso. A gente tem os dias aqui da oração, os dias que a gente entrega para Deus, que a gente vem aqui, se junta como igreja e ora, e a gente consegue encontrar todas essas coisas no santo lugar. Mas o problema é que a gente se acostuma com o santo lugar. E o propósito de Deus não é o santo lugar, o propósito de Deus é o santo dos santos.
Foi esse lugar que Jesus entrou e foi nesse lugar que ele, quando entregou a sua vida, rasgou o véu para você ir para esse lugar. O santo lugar é uma bênção, irmão. A igreja é um santo, é a noiva de Cristo. E glória a Deus por tudo isso que eu falei aqui e pelas coisas que a gente encontra, mas o problema é que à medida que a gente se acostuma com essas coisas, a gente esquece, querido, de um ambiente que Deus preparou para mim e para você, porque o pão é de fartura. A gente tem entendimento aqui, a gente tem palavras reveladas praticamente quase todos os dias que a gente come aqui. E você tem a direção do profeta, e você tem a comunhão, e a gente comunga aqui o tempo todo, talvez mais do que muitas igrejas, todos os dias nós estamos juntos. Mas quando essas coisas elas começam a se tornarem no centro, a gente perdeu o propósito. Porque não diz respeito ao santo lugar que Deus te resgatou, mas diz respeito ao santo dos santos. Foi esse ambiente que Ele quer que eu e você entre. Mas, gente, é verdade, eu nunca tinha pensado a respeito disso, mas o tabernáculo de Moisés, apesar de toda a beleza e de toda a riqueza que tinha no tabernáculo de Moisés, de todos os simbolismos e de tudo aquilo que ele apontava para Jesus, ele tinha o seu fundamento nas areias do deserto. Ou seja, quando Jesus fala a respeito dos dois fundamentos ali na casa, são duas alianças que ele está falando. A primeira delas diz respeito a quando a gente tem o nosso coração e a nossa vida baseado num reino de sombras. Quando a gente coloca e a gente vive a nossa vida com Jesus, querido, só nesse lugarzinho do santo lugar. Enquanto os dias da nova aliança que Ele tem para mim e para você é com os nossos pés na rocha, em Jesus, no lugar da presença. E no santo dos santos tem tudo que tem no santo lugar. Tem a presença de Deus também. Tem o maná escondido que fala da palavra do Senhor, ou seja, a palavra revelada. Tem o bordão de Arão que cumpre o seu ministério e o seu sacerdócio, que fala para você que realmente você foi levantado como um sacerdote do Senhor. Ele tem todas essas coisas. Mas a gente precisa sair desse ambiente, querido, e conseguir acessar esses lugares que Deus preparou para nós. Porque senão a gente vai estar vivendo de sombra. Nós vamos ser ministros de um reino, querido, que são só sombras da imagem real delas. E Deus pode trazer uma palavra nesse ambiente, Deus pode trazer isso, mas Deus não quer que você viva só disso, Ele não quer que você viva só da sombra disso. Mas a aliança completa, a imagem real das coisas, ela está no Santo dos Santos, onde Jesus conquistou para mim e para você. E quando Deus começou a falar a respeito dessas coisas para mim, querido, de obediência e de arrependimento, não só de obras mortas, mas de você se arrepender e começar a andar e sofrer pelas coisas que Ele te pediu, o Senhor mostrou a vida de Samuel, e o comecinho da vida de Samuel. Quando você lê, a gente conhece a história de Ana, que vai e leva o menino, e ele chega num templo completamente corrompido. Eli e os seus filhos eram completamente corrompidos, talvez, eu não sei, mas de forma tão explícita do jeito que aqueles homens faziam, talvez a nação de Israel estivesse vivendo um dos piores momentos deles, de sacerdotes muito corrompidos ali. E a Bíblia fala que Samuel foi levado para esse lugar, um lugar completamente corrompido. Ana entrega ele na mão de um sacerdote corrompido. Mas de alguma forma Deus conserva o coração daquele menino, mas conserva por um motivo. A Bíblia diz assim, capítulo de número 3: o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e esse respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torne a deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Guarda isso. Aí a Bíblia diz que Deus continuou chamando ele, aí Eli percebe, fala, ele está ouvindo a voz de Deus, mas ele não sabe ainda discernir a voz do Senhor. Aí Eli chega para Samuel e fala assim: olha Samuel, deite, na hora que você ouvir de novo, eis-me aqui. Na hora que você ouvir de novo Samuel, você responde: eis-me aqui. E aí a Bíblia fala: disse o Senhor a Samuel, e ele conta do sacerdote completamente corrompido e dá uma palavra dura a respeito disso. E olha que fala a partir do versículo de número 19: crescia Samuel, e o Senhor era com ele,
e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E por que isso, querido? Porque, de novo, Deus me falou a respeito daqui, que teve um período de transição, querido, e nós estamos vivendo esse período de transição. Que você já não vai ouvir mais a palavra do sacerdote para dizer para você qual que é o caminho, você precisa aprender a ouvir a Deus. Chegou o tempo de se ouvir a Deus. E olha que ele precisou disso, porque ele não tinha ninguém que ensinasse ele o que era o sacrifício, o que eram essas coisas. Ele aprendeu aquilo na prática, vendo aqueles homens fazendo, mas de forma torta. E Deus teve que se revelar a ele, Deus teve que se mostrar a ele. E a partir desse dia a Bíblia fala que ele era um menino, que ele não conhecia a voz do Senhor, tanto que ele ia até o sacerdote. E quando você não conhece a voz de Deus, que você corre para o seu pastor, você fala, não sei o que eu faço, tudo. Mas chegou um período de transição, em que não se trata mais de você ir simplesmente para o homem que Deus colocou na sua vida, mas já passou o tempo de que a palavra que você tem ouvido, querido, você vai precisar encontrar no Santo dos Santos, e não mais no santo lugar. O santo lugar você já sabe o que tem para te oferecer. E a Bíblia fala que é um crescimento de Samuel, e eu achei bonito isso, que quando ele era um menino não reconhecia a voz de Deus, mas ele foi crescendo, e a Bíblia fala, e crescia Samuel, e ele foi reconhecido pelo povo como um profeta do Senhor. Ou seja, foi um crescimento que aquele rapaz teve. Ele se tornou o maior juiz que a história de Israel teve. Uma figura de Cristo. Ele era sacerdote, ele era juiz ao mesmo tempo. Mas porque ele precisou, querido, entrar nesse lugar, ele precisou aprender a ouvir a voz de Deus, para que os caminhos que o Senhor tinha para ele fossem conduzidos a partir dali, do Santo dos Santos, aonde ele se encontrava com o Pai. E o que Deus me falou é que se esse tempo, querido, ou se você está num lugar em que essa voz não tem te guiado, mas você sabe que é esse caminho, tem uma coisa só que vai te segurar: temor, mais nada. Porque a parte mais difícil de você conseguir obedecer, e você está vendo e você está oferecendo renúncias, mas Deus se mantém quieto em relação a essas coisas, por tratamento, por prova, seja lá por quê, mas Deus sabe o que faz. E você não desobedece, e você não anda por outro caminho. A única coisa que te sustenta, querido, é o temor do Senhor. A Bíblia fala, eu não vou lembrar os salmos, mas ela fala assim, que aquele que teme ao Senhor, ele nunca ficará sem a instrução do seu caminho. Nunca. Porque um homem que teme ao Senhor, querido, ele vai ter a direção o tempo todo do Pai. Porque ainda que as coisas estejam difíceis, querido, ele não vai decidir ir para a direita ou para a esquerda, porque ele teme a Deus. E foi nessas horas mais difíceis que Jesus sofreu angústia. E eu acredito que a gente lê ali que Jesus recebeu uma palavra quando ele foi batizado por João. Foi a primeira vez que o próprio Deus se manifestou para ele e falou: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas de alguma forma ele sabia do seu chamado, porque você vê que aos 12 anos, quando ele vai e ele começa a conversar com um monte de religioso no templo, os pais vão procurar ele, fala: por que você fez isso? Ele fala: mas vocês não sabiam que cumpre a mim estar na casa do meu pai? Ou seja, desde os 12 anos, aquele menino sabia qual era o propósito dele, mas ele ouvia dos pais, como a gente aprendeu aqui. Mas só com 30 anos de idade, que ele ouve da boca do próprio Deus: olha, é você, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a gente conhece, ele vai para o deserto e ali ele é tentado. E ali ele aprende, eu imagino, muita coisa com Deus. E quando ele sai daquele lugar, o ministério público dele começa. Mas Jesus não parou ali o seu relacionamento. Ele sustentou essa palavra que Deus tinha dado para ele: tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, tendo um relacionamento com o Pai. Porque ele continuou enfrentando Satanás. Satanás estava em Pedro, falando para ele não ir na cruz. Satanás estava nos fariseus, falando para ele fazer sinal. Satanás estava em um monte de gente à volta de Jesus ali, e que ele conseguia sustentar, não dar o braço a torcer, porque ele conseguia cultivar esse relacionamento. Ele vira, acho que em João capítulo 12, ele fala assim: vocês estão olhando para mim, mas
por que vocês acham que a minha alma está angustiada? Porque eu preciso beber o cálice que o meu pai preparou. Vocês acham que eu vou fugir dele? Não, foi para essa hora que eu vim. Foi justamente para esse tempo que eu vim. Eu não vou fugir disso. E ele estava sendo aperfeiçoado em cima dessas coisas. Quando a gente lê em Lucas que ele tinha a intrépida resolução de ir para Jerusalém, ele era um homem de uma palavra só. Não importava o quanto isso ia custar para ele, querido, mas de alguma forma ele sabia que Deus estava cuidando disso tudo. E ele foi aperfeiçoado no fim da vida dele, quando ele estava na cruz, ele falou, então foi consumada, e veio isso só na ressurreição, de forma completa, para que aí ele fala da nossa salvação, e ele tem a autoridade, tem o nome sobre todas as coisas. E aí a Bíblia fala que ele não só tem o nome sobre todas as coisas, mas ele é solidário para você com aquilo que você passa. Mas não com pecado só, irmão. Mas com obedecer a Deus e entender que essas coisas vão fazer parte. E que se está difícil para alguns, eu sei que está, para mim está. Estou sendo sincero com vocês aqui, mas Deus, eu vou fechar o olho e eu preciso entender e eu preciso descansar que o Senhor é bom, Pai. E que o Senhor me deu uma palavra, Deus, e nessa palavra eu vou caminhar. E nisso, Deus, que o Senhor está fazendo, que às vezes o Senhor não pode falar direto o porquê, mas eu estou sendo aperfeiçoado, Pai. E por causa disso eu preciso crescer na Sua palavra e me tornar maduro em cima dela. Ser exercitado na palavra da justiça. E de novo, Deus não vai te pedir. Você vai aprender isso no caminho. E você vai dizer para Ele, Pai, eu vou até aqui ou eu não vou até aqui. É uma opção. Amém, gente?